Bom dia, bom dia. Mais um dia, estamos aqui na presença do Senhor. 18º dia, 10 de julho. Vou anotar aqui, ó. Mais um dia. Vamos amanhecer ao lado de Jesus Cristo, trazendo o seu nome, glorificando, falando sobre o quanto Ele é importante nas nossas vidas, quanto deixar este amor invadir nos preenche, nos dá tudo aquilo que a gente precisa e que a gente busca. E nessa busca, incansavelmente, por algo no externo, no mundo, nunca será capaz de nos preencher como o amor de Cristo. Em começar o nosso dia assim, trazendo Ele, falando sobre Ele, permitindo sentir a sua presença, sem dúvida nosso dia terminará melhor ainda. E esse movimento tem sido um propósito com Deus, um propósito para fortalecermos a nossa fé, para aumentar a nossa intimidade com o Espírito Santo e praticar essa comunhão, essa intimidade. Deus nos vê, Deus olha o nosso coração, Deus nos vê além das aparências, Deus conhece todos os nossos sonhos, Deus conhece quem realmente nós somos. Do dia que nascemos, mesmo antes de estarmos no ventre das nossas mães, Deus conhece todos os nossos planos. Porque é Ele quem escreve no livro da vida os planos que Ele tem para nós. É Ele quem dá a direção e nos guia e permite, no tempo certo, no tempo dele, grandes obras e grandes coisas acontecerem. Mas para isso é importante a gente fazer a nossa parte, estarmos atentas, despertas, perseverando na fé, trazendo cada vez mais um coração parecido com Cristo. Bom dia, Ana. E assim nos tornarmos cada vez mais mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres que oram fervorosamente, com intenção, para a sua vida, para a sua profissão, para o seu lar, para a sua família, para seu filho. Porque a mulher, ela tem o poder da cura, ela tem o poder da oração, uma vez que Deus entregou para as nossas mãos o poder do Espírito Santo, para que a gente abençoe todos aqueles que estão ao nosso redor. Uma mulher sábia, ela edifica tudo aquilo que ela coloca a mão, ela multiplica em tudo aquilo que ela coloca a mão. Já uma mulher tola é capaz de destruir com as próprias mãos e causar o terror. Então, mulheres, sejam mulheres sábias, mulheres que buscam essa transformação e mulheres que querem abençoar todos aqueles que estão ao seu lado. E hoje nós vamos falar sobre Deus te vê. Eu comecei a live falando exatamente isso, o quanto Deus nos vê, Deus nos enxerga além das aparências. Deus, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Deus, Ele sabe exatamente as coisas que a gente pensa, as nossas intenções. E Ele nos aceita. Ele nos aceita do jeitinho que a gente é. Ele conhece todos os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, antes mesmo de eles estarem nos nossos corações e serem concretizados. Ele sabe exatamente como será a nossa vida antes mesmo de a gente nascer, antes mesmo de estar no ventre das nossas mães, porque Ele escreveu no livro da vida todos os nossos passos, os nossos planos, as nossas obras que iríamos fazer nesta terra, uma vez que
É Ele quem dá, é Ele quem permite, é Ele que vai nos guiar. Mas para isso a gente precisa, mais uma vez, repito, fazer a nossa parte. Estar em movimento, estar caminhando, estar perseverando. Isso não acontece de uma hora para outra, tá? Isso é construído. Esse movimento tem sido algo que vem me construindo, forjando o meu espírito, permitindo eu estar também nessa comunhão, melhorando a minha intimidade. Então, tudo é construído, tudo é treinável nesta vida. Nada é impossível aos olhos de Deus. Tudo é possível se encararmos aquilo que tem que ser encarado com fé, perseverança e principalmente com um coração parecido com o de Cristo, com humildade, em enxergar o outro além das aparências, em enxergar os problemas, as situações além do que elas são. Então a reflexão de hoje é a gente fazer o que Deus faz, enxergar as pessoas além das aparências, não negligenciar as outras pessoas. Quantos de nós, eu mesmo, vai numa padaria, por exemplo, vou citar, pega o celular, começa a mexer no celular, aí vem o atendente, a garçonete, oferece um café, no automático você fala que quer, esse café chega, às vezes até esfria porque se perde no celular. Mas o que eu quero trazer aqui é o quanto a gente olha para a garçonete, para a atendente trazendo café, mas não enxerga, não vê a pessoa, negligencia as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que aparecem no nosso caminho, até mesmo ir ao banco, não cumprimenta de repente a pessoa, não passa por aquela pessoa e não acaba sendo educadamente como deveria. Por quê? Estamos tão no automático, vivendo as nossas vidas, ao ponto de esquecermos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para que vou me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor? Porque precisamos parecer cada vez mais como Deus, com Jesus, como Jesus nos ensinou, em enxergar os outros além das aparências, não negligenciando eles, não fingindo ou numa distração, como se não existissem, como se aquele café que a garçonete te trouxe, você pegou e não viu que ela colocou na mesa e nem deu obrigado. E tem aqui um salmo. Tem um versículo. 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse: não se impressiona com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeito porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então essa reflexão é para a gente olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente olhar para aquele irmão, para aquele ente familiar, para aquele amigo, além da sua aparência, para aquele amor que você deseja, além das aparências, mas tentar praticar, exercitar a sua espiritualidade em olhar para o coração, como Jesus fez com os discípulos, deixou esse mandamento aqui quando veio, e Deus faz isso com nós. Ele nos vê além das aparências, Ele vê o nosso coração. Então é importante a gente enxergar, porque a gente pode olhar as pessoas, mas a gente não tá vendo, e Deus te vê. É importante a gente ver as pessoas além das aparências, e Deus quer que olhemos assim e vejamos como Ele nos vê. Vejamos as pessoas através da perspectiva dEle, até mesmo aquelas que, como eu disse, cruzam o nosso caminho, para a gente poder também enxergar no sentido de compreender, no sentido de trazer compaixão, mesmo que você não concorde. Aquela pessoa difícil que convive com você, enxerga além das aparências, mesmo que você não concorde, mas tenta olhar para o seu coração, assim como Deus faz conosco. Olhar para o coração te
dá a abertura e possibilidade de compreender mais ainda o ser humano. Quando a gente compreende a nós mesmos, podemos compreender o outro. Mas mais que isso, quando a gente quer alinhar o nosso coração e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, a gente entende que é preciso não só apenas olhar, mas enxergar. Olhar através das aparências e enxergar o coração, as intenções, as dores, até mesmo quando alguém não está bem e você julga, negligenciando que talvez aquela pessoa está emburrada, ou amarga, ou reativa, ou grossa, porque não está no momento bom ou está passando por uma batalha. Nós nunca saberemos o que o outro está passando. Nós nunca entenderemos, porque não vivemos na pele do outro, mas podemos fazer a nossa parte em enxergar através do seu coração, além das aparências, como Deus faz com cada um de nós. Deus nos aceita emburradas, alegres, tristes, ingratas. Mesmo assim, Ele nos aceita e não nos julga por isso. Mas nós, aqui na Terra, adoramos nos fazer de Deus, queremos apontar, queremos julgar as pessoas, acreditando que sabemos mais do que aquela própria pessoa. De que se aquela pessoa tem aquela cara é porque já trazemos até um julgamento, um preconceito. É porque é metida, é porque é chata, é porque ela não tem educação. Para, gente, não somos Deus para falar ou prever o futuro ou dizer o que aquela pessoa tem ou é. Quem somos nós para falar o que o outro é? Afinal, você sabe quem você é? Você conhece verdadeiramente a sua identidade? A identidade é aquela que Deus conhece, do dia que você nasceu, antes mesmo de nascer. Mas nós vivemos no automático, nessa rotina ou nessa corrida incansável por querer ter algo, por conquistar coisas. Esquecemos no caminho os pequenos detalhes que talvez seriam acrescentados e fariam a diferença. Como, por exemplo, enxergar as pessoas além da aparência. Ser educado com aquele que, mesmo emburrado, você não sabe o que ele tem ou o que está passando. Dar uma palavra, porque às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra que conforte. Mostrar que você está lá ouvindo aquela atendente trazendo café e perguntando seu nome. Pergunte o nome. Além disso, nos tornarmos cada vez mais pessoas humildes, não humildes no sentido de dinheiro, humildade no sentido de coração. Para se ter um coração humilde e moer o orgulho. O orgulho, o egoísmo é aquele que julga, é aquele que aponta, é aquele que condena, é aquele que fala, que acha que é Deus. É aquele que acredita que está enxergando alguém, mas não está realmente olhando as suas boas intenções. Isso é o ego, é o orgulho. Cuidado, mulher. Cuidado. Transbordar, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, a palavra, o versículo, é o nosso dever. É o nosso dever levar a palavra. É o nosso dever fazer o nosso papel em servir a Deus. Deixar Deus nos guiar através de nós, sermos a imagem e a semelhança dele, para assim inspirarmos e impactarmos outras vidas. Mas, calma, somos seres humanos, erramos, falhamos, não somos perfeitos e jamais, longe disso, e nem queremos e nem devemos ser. A perfeição só existe para Ele. Depois do que quis ser perfeito um dia, caiu aqui na terra. Perfeito só Ele e mais ninguém. Não seja prepotente ou arrogante ao ponto de achar que sabe mais que os outros. E antes mesmo de julgar, de achar que enxerga,
Se enxerga, se olha, descubra quem realmente você é. Antes de apontar e julgar, veja as suas falhas e defeitos também. A reflexão de hoje é exatamente: Deus te vê. E você? Você se vê, você se enxerga, você sabe realmente quem você é? Para então compreender o outro e ver o outro da maneira como ele realmente é. Nunca saberemos por completo, mas se esforçarmos em alinharmos as intenções, o coração, como eu falei anteriormente, com Cristo, conseguiremos enxergar além das aparências e compreenderemos mais, trazendo a empatia, a compaixão, porque todos nós estamos aqui nessa terra em busca de um propósito. Todos nós estamos aqui nessa terra em busca da salvação, em busca de até mesmo sermos aprovados. Mas não esqueçam, você não precisa ser aprovado neste mundo. Você precisa ser aprovado apenas para Deus. Você precisa fazer o que é certo para agradar a Deus, não o outro. Mas todos nós somos a mesma coisa, somos seres humanos. E estamos passando por jornadas, por caminhadas, e que além, de tudo isso, está aí em acertar e em errar. E faz parte do nosso crescimento. Mas nesta jornada, iremos nos aperfeiçoar e aprimorar o que deve ser feito, o que deve ser aprimorado. Basta permitirmos o caminhar, o movimento e exercitar o nosso espírito. Vou trazer aqui agora um outro versículo. 1 Pedro 3, 8, 12. Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então, devemos trazer o amor fraternal para todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos deixar a imagem de Cristo transparecer através de nós e devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele e deixar que os nossos olhos olhem as pessoas através da perspectiva de Deus, sem julgamento, olhando como Deus nos olha todos os dias e olharia. Essa é a nossa missão. É forjar o nosso espírito e buscar melhorar dia após dia. É não se preocupar com essa versão de hoje, mas se atentar com a melhor que você quer amanhã. Porque hoje você está aprendendo, para amanhã você fazer e colher o resultado. Então continue nessa caminhada de se humilhar perante a Deus por todas as coisas erradas, por todos os defeitos e falhas. E assim ter a glória e a bênção que você precisa. Todos nós precisamos. Quando a gente traz as falhas e erros e pecados, a gente se humilha perante a Deus. E humilhar, um dia seremos exaltados. E sendo humilhados, forjaremos o nosso espírito, para então trazer a humildade necessária que precisamos para viver neste mundo. Diminuindo ruídos, diminuindo os problemas externos, entendendo que o que precisa organizar para que todas as coisas no exterior estejam alinhadas é o nosso interior. Se reorganizar interiormente, acalmar tudo aquilo que precisa, integrar todas as partes, quer sejam defeitos, qualidades, reconhecendo o seu valor, mesmo com falhas, porque você tem valor. O seu valor excede os de rubis. Jesus falou. E Deus nos fez com muito valor. Você só precisa reconhecer. Então, se você tem valor, se você é valoroso perante a Deus, por que o seu irmão não seria? Por que o seu irmão é menos que você? Por que aquele que você julga e aponta é menos que você? Ele está nessa vida, nessa caminhada,
buscando também acertar assim como você. Então precisamos fazer isso, nos tornarmos cada vez mais pessoas empáticas, pessoas com compaixão, pessoas que enxergam a vida com mais leveza e entendimento também. E esse entendimento, essa sabedoria toda, ela vem do alto, ela vem de quando a gente exercita o nosso espírito e a gente pede todos os dias: dai-me, Senhor, um coração parecido com o seu. Dai-me, Senhor, a sabedoria que eu preciso para enfrentar todos os desafios que poderão surgir. Dai-me, Senhor, a sua glória e a sua bênção, para que os meus dias sejam maravilhosos, para que tudo aquilo que é meu seja entregue do dia que o Senhor fez no livro da vida, escreveu a minha história. Eu quero receber, eu quero que o Senhor entregue para mim. Mas para isso, é preciso fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte é encaminhar ao lado dele. A nossa parte em ter o nosso lugar secreto em oração. A nossa parte em não ser uma mulher que reage, uma mulher que aponta, uma mulher que fofoca e fala mal da vida do outro. A nossa parte em se curar, a nossa parte em se transformar, a nossa parte em se reorganizar interiormente, a nossa parte em se reconhecer verdadeiramente quem nós somos e o nosso valor. Porque quando fazemos isso, um movimento para dentro, conseguimos fazer um movimento para fora. Por isso, o autoconhecimento é para dentro, para se ter o conhecimento e transbordar e repassar para fora. Como você vai dar o amor correto e atrair bons relacionamentos se você não se dá um próprio e devido amor próprio? Então, sempre começa através de nós. Tudo que a gente quer alcançar, tudo aquilo que a gente quer ter na vida, ou até mesmo ser vistos pelas pessoas através do nosso coração, a gente precisa primeiro fazer a nossa parte e se olhar. E se enxergar como Jesus nos vê, como Deus nos ensinou. Isso é importante. Estamos amanhecendo. Olha que lindo. Então era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. E vou ler aqui, pra gente finalizar, só esse pedacinho que eu achei incrível, em Efésios 1:15. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Essa daqui é uma oração de Paulo. E é uma oração que pede para que ilumine os olhos do nosso coração, para que o poder de Cristo ressuscite todos nós através da nossa espiritualidade, fazendo com que a gente enxerga a nossa vocação e a riqueza da glória que Deus quer nos entregar e nos dar. Também concedendo ao Espírito a sabedoria que todos nós precisamos para caminhar nessa vida e ter aí cada vez mais um entendimento que é preciso. Então, era isso que eu queria falar para todos vocês, que possamos enxergar os outros sem negligenciá-los. Antes de tudo, enxergar a nós mesmos como Deus nos vê, porque Ele nos vê além das aparências. Então, se enxerga o seu coração, ilumina o seu coração para que você assim possa devidamente reconhecer o seu valor e assim, consequentemente, enxergar o outro
e as pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas que cruzam o seu caminho, não negligenciando e olhando através das suas aparências, não apontando, julgando e compreendendo assim como Deus faz com todos nós, todos os dias, trazendo a compaixão e a empatia. Amém? Era isso que eu queria trazer aqui para todos nós nessa quarta-feira, dia 10 de julho. Olha só, 18º dia de devocional, trazendo a presença de Deus, trazendo versículos, trazendo ensinamentos, trazendo a sabedoria, trazendo reflexão, para que possamos nos tornar aí mulheres cada vez mais virtuosas, mulheres que buscam essa transformação, mulheres que querem se tornar cada vez mais parecida com Cristo, com um coração parecido com o dele, humildes e que não desistem, acreditam, confiam e perseveram sempre, caminhando, semeando, colhendo aquilo que tem feito. Que Deus abençoe então a nossa quarta-feira, trazendo a paz que precisamos, iluminando os nossos corações, iluminando os nossos olhos para que possamos enxergar o outro através da sua perspectiva e além das aparências. Que Ele abençoe o nosso lar, os nossos familiares, trazendo luz para os vossos corações e também iluminando a sua mente, protegendo todos nós de todo mal, livrando de tudo aquilo que não nos pertence e não deve chegar até nós, abrindo todos os caminhos e possibilitando coisas maravilhosas nas nossas vidas. E que assim seja. Amém. Um lindo dia para todos nós. Olha que dia lindo amanhecendo. Esse é o presente que Deus nos dá todos os dias, um renovo para as nossas vidas, clareando o dia, trazendo um novo amanhã, trazendo novas oportunidades, para que possamos fazer o certo, para que possamos agora refazer, desfazer e recomeçar aquilo que precisamos, respeitando a história que temos e honrando aquilo que Deus nos dá todos os dias e quer ainda nos dar. A gente precisa só se abrir para receber aquilo que é nosso e ter a dignidade que merecemos nesta vida. A começar se curando, se reorganizando, se enxergando e reconhecendo o seu valor, para então enxergar os outros ao seu redor e ver como Deus nos vê, como Ele te vê. Uma ótima quarta então. Obrigada, Ana, obrigada, Michel, obrigada, Flávia. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. E até amanhã, às 6h07, eu espero vocês aqui para a gente falar mais um pouquinho e trazer uma reflexão para que isso nos impacta e nos traz aí bastante ensinamentos. Tenho certeza que vai ecoar no nosso dia de hoje a questão de enxergar o outro, além das aparências, como Deus nos enxerga. Amém? Beijo, fiquem com Deus então e até amanhã.